Bom dia, meu nome é Arrisson Moraes, estou produzindo este vídeo como parte do trabalho da matéria Hermenêutica e Argumentação Jurídica, que tem como professora a doutoranda Cristiane Neri. O assunto na qual abordarei neste vídeo é o uso errado da teoria do domínio do fato no direito penal, na qual dividirei em 3 pequenos tópicos: uma pequena introdução, um desenvolvimento e as considerações finais. A teoria do domínio do fato foi criada por Hans Welzel em 1939 e desenvolvida e aprofundada pelo jurista Klaus Roxanne. A teoria do domínio do fato afirma que é autor e não mero partícipe a pessoa que, mesmo não tendo praticado diretamente a infração penal, decidiu e ordenou sua prática a subordinado seu, o qual foi o agente que diretamente a praticou em obediência ao primeiro. O mentor da infração não é mero partícipe, pois seu ato não se restringe a induzir ou instigar o agente infrator, pois havia relação de hierarquia e subordinação entre ambos, não de mera influência resistível. Como desdobramento dessa teoria, entende-se que uma pessoa que tem autoridade direta e imediata sobre um agente ou grupo de agentes que pratica a ilicitude, essa autoridade pode ser responsabilizada pela infração do mesmo modo que os autores imediatos. Tal entendimento se choca com o princípio da presunção de inocência, segundo o qual todos são inocentes até que se prove sua culpabilidade. Isto porque, segundo a teoria de domínio do fato, para que a autoria seja comprovada, basta a dedução lógica e a responsabilização objetiva, supervalorizando os indícios. Para que seja aplicada a teoria do domínio do fato, é necessário que o ocupante no topo de uma organização emita uma ordem de execução da infração e comande os agentes direto e o fato. Tal teoria foi utilizada pela primeira vez no Brasil no julgamento do escândalo Mensalão, para condenar José Dirceu, alegando-se que ele deveria ter conhecimento dos fatos criminosos devido ao alto cargo que ocupava no momento do escândalo, além que os crimes terem sido aparentemente perpetrados por subordinados diretamente ligados à sua pessoa. A utilização da teoria do domínio do fato para condenar a execução foi de encontro ao princípio da presunção de inocência, o que gerou na época muita polêmica e debates entre juristas brasileiros, com destaque para os ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, utilizando-se de declaração do jurista Klaus Roxanne, que diz: a decisão de praticar o crime precisa ser provada, não basta que haja indícios de que ele possa ter ocorrido. De acordo com a teoria do domínio do fato, autor é aquele que tem um controle subjetivo do fato e atua no exercício desse controle, e quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. Por outras palavras, autor é quem possui o domínio final da ação e pode decidir sobre a consumação do fato típico, ainda que não tome parte na execução material. Ao contrário do que pensa, a teoria do fato não é algo novo, não é uma onda nova no nosso direito penal. Ela existe há muitos anos. Porém, no seio do direito brasileiro, a discussão acerca da teoria do domínio do fato somente emergiu após os debates travados durante o julgamento da ação penal de número 470, que foi conhecida popularmente como Mensalão. No desenvolvimento, não é possível usar a teoria do domínio do fato para fundamentar a condenação de um acusado,
supondo sua participação apenas no fato de sua posição hierárquica. A pessoa que ocupa a posição no topo de uma organização tem que ter comando desse fato, emitindo uma ordem. Isso seria um mau uso. A teoria de domínio do fato não permite a condenação de mandantes de crime por mera presunção, por estarem numa posição de comando de uma organização. Embora o domínio do fato suponha um controle final, um aspecto subjetivo, não requer somente a finalidade, mas também a posição objetiva que determine o efetivo domínio do fato. Autor, segundo essa teoria, é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato, mas é indispensável que resulte demonstrando que detém posição de comando, determinou a prática da ação, sendo irrelevante, portanto, a simples posição hierárquica. Autor, enfim, não é só quem executa a ação típica, como também aquele que se utiliza de outrem como instrumento para a execução de uma infração penal. Não fosse assim, está-se negando o direito penal da culpabilidade e adotando a responsabilidade penal objetiva, aliás, proscrita no moderno direito penal, no marco de um Estado democrático de direito, como é o caso do brasileiro. Entre outros termos, para que se configure o domínio do fato, é necessário que o autor tenha absoluto controle sobre o executor do fato, e não apenas ostentar a posição de superioridade ou de representatividade institucional, como chegou a interpretar a jurisprudência brasileira. A teoria do domínio do fato foi a forma encontrada pela academia para tratar o mandante que não faz parte da execução de uma forma diferente da exposta pelo direito penal clássico. Mas isso não quer dizer que se excluiu a necessidade de prova. A teoria diz de forma bem clara que é preciso encontrar alguma prova concreta que se houve o mando, como uma assinatura, uma troca de e-mail, uma conversa telefônica, grampeada. Hoje em dia, os meios de provas são muito diversificados. A teoria do domínio do fato surgiu como proposta para complementar as interpretações mais restritivas do conceito de autoria, resolvendo situações como segmento fiel, quer da teoria subjetiva quanto da teoria objetiva, poderiam levar à falha do Estado em punir determinado personagem que participou de ação criminosa. A condenação baseada na teoria do fato somente pode estar ancorada na culpabilidade do agente. E esta culpabilidade, como sempre, deve ser demonstrada através de provas sólidas, lícitas e convincentes. De outro modo, estaria sendo desconsiderado princípios constitucionais fundamentais, como o princípio da dignidade humana, o princípio da presunção de inocência, o formalismo processual democrático enraizado no devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Também sofreriam sério risco de serem banalizados e mesmo banidos de todas as inefáveis consequências do que isto pode representar para um Estado democrático de direito. Farei as minhas considerações finais pertinentes a esse assunto. Por conseguinte, não há como transpor a teoria do domínio do fato ao plano brasileiro, face à sua absoluta incompatibilidade com a ordem jurídica vigente e com a opção do legislador brasileiro por um sistema unitário e funcional. O tal desconhecimento tanto da doutrina brasileira quanto da jurisprudência acerca do absoluto rechaço por parte de Roxane ao sistema unitário do autor, o qual foi recepcionado pelo nosso Código Penal brasileiro e principalmente que a teoria penalista alemão foi criada tendo em vista um sistema diferenciador adotado pelo Código Penal alemão. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileira há muito cometem graves equívocos e incongruências no que diz respeito ao tratamento e aplicação da teoria do domínio do fato. Muito obrigado, bom dia.